A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais um vídeo. Nós estamos falando da depressão. E nós vamos falar nesse vídeo sobre as causas da depressão. Nós vamos começar com o nosso texto bíblico. Nós vamos falar do Salmo de número 42, onde o salmista está expressando a sua dor, as suas angústias, suas tristezas, seus questionamentos, suas decepções. Nós vamos ler somente o versículo 3 e o versículo 11 do Salmo 42. Diz assim o versículo 3: Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E no versículo 11 ele diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então nós estamos vendo aqui o estado, que se encontra aqui o salmista, nesse Salmo de número 42, os questionamentos que ele está fazendo, a situação de lágrimas que ele está vivendo. E quando ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Nós vamos estar vendo as causas da depressão. Vamos começar com as causas biológicas. O cérebro humano contém importantes estruturas que desempenham papéis relevantes na regulação das emoções. Se estiver funcionando adequadamente, a pessoa tem condições de dormir, de manter o sono, de sentir-se repousado, de ter o apetite normal, as sensações sexuais normais, sentir vitalidade e experimentar o prazer. Como também contar com recursos para enfrentar as dificuldades e acontecimentos dolorosos ao longo da vida que existem. Infelizmente, várias coisas podem causar um desequilíbrio ou disfunção nesses fatores químicos no cérebro. Quando isso ocorre, o resultado pode ser uma depressão biológica. Há 5 principais causas ou fatores desencadeantes dessas disfunções químicas. Os efeitos colaterais de medicamentos, consumo de drogas e de álcool, doença física, modificações hormonais, como no pós-parto, síndrome pré-menstrual e a menopausa. A depressão é muito mais comum em mulheres que em homens, e talvez um dos motivos seja a influência dos hormônios femininos sobre o humor e o estado de ânimo da mulher. Então, eu fiz um pequeno resumo sobre a depressão biológica. Agora eu vou falar da depressão com causas emocionais, pois a depressão não deve ser encarada apenas como uma doença clínica. Ela é também uma doença da alma. Sendo a depressão uma doença da alma, então devemos buscar a fonte, a causa na alma, no íntimo. Podemos entender a depressão como um grito de socorro da alma, que o corpo somatiza através de sensações desagradáveis. Sentimentos como a raiva, o medo, a culpa, a vergonha, as perdas, ou a combinação de tudo isso, de todos esses sentimentos, são muitas vezes parte da experiência depressiva. Os sentimentos e as dores provenientes dessas experiências, eles podem ser diminuídos pela medicação, os antidepressivos. Mas a medicação não necessariamente chega à raiz, às raízes do problema. Porque está relacionado à memória ferida, sentimentos que estão guardados no fundo da alma. E remédio não apaga a memória, remédio não vai tratar da alma. Porque a depressão, com essa causa emocional, a necessidade de uma terapia onde a pessoa possa falar das suas dores, falar das suas emoções. Pessoas que tiveram uma infância muito infeliz, sofreram traumas ou experimentaram perdas significativas no primeiro ano de vida, têm a maior probabilidade de cair em depressão. Aliado também aos sentimentos de rejeição, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que carregam um sentimento de culpa, pessoas que têm mágoa ainda por tudo que sofreu, pessoas também que vivem na autocomiseração. Tudo isso contribui
para a depressão, principalmente a depressão exógena. Ainda tem alguns gatilhos que causam uma depressão mais profunda. Algo que, quando acontece na vida emocional da pessoa, termina levando a pessoa a uma depressão mais profunda, como perda de um ente querido, divórcio, separação, ou grandes mudanças na vida, através de uma graduação, numa mudança de emprego, numa aposentadoria. Pessoas também que estão vivendo conflitos pessoais nos relacionamentos, pessoas que estão vivendo abusos físicos, estão vivendo abusos emocionais, pessoas que já passaram mesmo, estão passando por abuso sexual. Tudo isso são gatilhos que levam a pessoa à depressão mais profunda, a feridas da alma. Então tem a depressão com causas biológicas, tem a depressão com causas emocionais, a psicológica, e existe também a depressão com causas espirituais. Existem as perseguições de espíritos malignos que oprimem as pessoas por a pessoa ter cometido algum pecado de sangue no passado, um derramamento de sangue inocente, ou através dos abortos, ou na prática de rituais de feitiçaria e de magia negra com derramamento de sangue. Isso são brechas para que os espíritos da morte oprimam a pessoa, levando ao pensamento de suicídio, o desejo da pessoa tirar a própria vida. Mas para isso, Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz, levou sobre si todas as maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a pessoa que se envolveu com crime de sangue, que se envolveu com aborto, que se envolveu com práticas abomináveis de magia e feitiçaria, quando ela reconhece isso em Cristo Jesus, Provérbio 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando a pessoa que está em Cristo reconhece esses pecados, deixa, confessa, ele alcança a misericórdia. A pessoa precisa crer nisso, na perfeição da obra de Cristo na cruz do Calvário, porque Satanás usa também desses acontecimentos para lançar setas na pessoa que já confessou, na pessoa que já foi restaurada espiritualmente. Ele continua acusando, porque Satanás, sem dúvida, é uma das causas da depressão, porque ele lança pensamentos em uma pessoa que já está abatida emocionalmente, para poder desestruturar a pessoa emocionalmente. As Escrituras nos ensinam com clareza que Satanás consegue colocar pensamentos na mente humana. O propósito dele é infiltrar esses pensamentos e promover as mentiras dele em contraste com a verdade de Deus. Ele sabe que se puder controlar o pensamento, irá controlar as emoções e o comportamento. Então ele leva a pessoa à depressão através de pensamentos de medo, de dúvidas e mentiras relacionadas ao amor, ao cuidado de Deus, para que a pessoa se sinta fragilizada, pensando que Deus esqueceu, pensando que Deus não ama, pensando que Deus abandonou, pensando que Deus vai tratar ela com rigor, que ela não vai suportar. Então Satanás se aproveita dessas mentiras para levar a pessoa a um estado depressivo, aumentando também o peso de culpa. No Salmo 32, do versículo 3 ao versículo 5, Davi faz um desabafo aqui. Olha o que ele diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi tinha cometido um crime de sangue, tinha matado Urias, Davi tinha cometido o adultério com Betseba, e aí, quando ele estava com tudo isso guardado, o peso da culpa estava confrontando ele, mas ele foi até o Senhor, confessou e sentiu a leveza, a restauração daquele que crê no Senhor, daquele que confessa, daquele que deixa e alcança a misericórdia. Em síntese, qual é a causa da depressão? Não há uma única causa para a depressão. A depressão é resultado de várias causas, com a combinação de fatores genéticos, bioquímicos, ambientais, psicológicos e espirituais. Jesus Cristo, ele salva,
cura e liberta. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, como nós vimos no vídeo anterior, que a depressão é um sinal de alerta que algo não está bem. Então, o estado depressivo pode ser uma oportunidade para a pessoa rever algumas das suas crenças e modificar posicionamentos errados. E Jesus falou também no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus ele faz um convite para a pessoa que está sobrecarregada, cansada, opressa, para ele chama para vir até ele, se direcionar em direção a Ele. Sendo Jesus Deus, Ele tem poder para restaurar a alma batida, a alma ferida, o poder para curar. Então dê esse passo de fé, indo até Jesus Cristo, abrindo o seu coração, porque você se aproximando do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te orientar das decisões que você deve tomar, em procurar um médico, em fazer uma terapia, em ser ministrado em cura, em ser ministrado em libertação. Dê esse passo em direção até Jesus. Não tenha medo de buscar Jesus. Se direcione até Ele. Vá até Jesus. Esse passo é fundamental para as pessoas que estão em busca de uma cura, uma solução para a depressão e as tristezas que têm vivido. No próximo vídeo, nós vamos estar falando ainda das feridas da alma, das enfermidades da alma. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.